É preciso que uma digressão possa afastar os vários elementos de uma história, trazer o desmembramento, desmembrar, deixar mais leve o fardo, o peso, para se ocupar da memória. O elemento mais importante é a memória humana. Ela é a peça fundamental, talvez. Os ônibus antigos foram peças fundamentais para a industrialização recente do Brasil, o imaginário de um transporte público mais amplo que ligasse os vários municípios em um momento histórico em que a telefonia não existia em todo o território brasileiro. Havia lugares que não havia telefonia, povoados, havia populações brasileiras ainda saindo de uma condição agrária, e a colonização agrícola criou o sertão. Lugares fora da urbanidade industrial, locais onde a dicotomia Casa Grande, Casa Grande traço senzala, essa dicotomia, ela era praticada, mas com outros sujeitos diferentes. As relações se mantiveram as mesmas e os sujeitos mudaram durante o século XIX. O sertão permaneceu sem urbanização o quanto pôde. Por essa razão, os ônibus antigos que cruzavam o sertão de Minas Gerais possuíam feições humanoides. Na frente dos veículos, ali onde estão os faróis, no formato de olhos redondos e luminosos, dialetizados, com os radiadores que simulam uma boca humana com dentes cerrados. É aquela expressão daquela máquina de metal poderosa que começou a trilhar as estradas de terra pelo interior de Minas Gerais, na década de 50, com uma aceleração do êxodo. Os filhos dos imigrantes vinham para Belo Horizonte. E o sertão, que permaneceu sertão, em Minas Gerais, começou a ser atravessado por essas máquinas, esses ônibus que passaram a levar e a substituir as antigas jardineiras, que eram caminhões menores, usados como ônibus. A expressão facial de um ônibus antigo, qualquer criança que observasse bem entenderia, e isso é de fato um saber da criança, sem que criança seja algo pejorativo. O ônibus antigo, com expressão facial, existe apenas no imaginário de uma criança, de uma criança, mas preservada a memória, desculpem, ela chega no corpo adulto como arquivos de uma estética, de uma narrativa, de uma história. E a presente digressão filosófica tem a finalidade de desconstruir a memória dos ônibus antigos. Historiograficamente falando, estamos nos referindo aos veículos para transporte público, na forma de empresas de turismo e viagens que, sob a tutela do Estado, passaram a oferecer rotas de ônibus por todo o estado de Minas Gerais, a partir justamente da já mencionada década de 1950. O transporte de profissionais da área da mineração era a principal razão dessas viagens, trabalhadores especializados em máquinas e negócios das minas de vários tipos, minas de carvão, de esmeraldas, de ferro, de bauxita, de cobre, de zinco, de chumbo, de cal, vários tipos de minas que se espalham por todo o território do estado de Minas Gerais como tradição e modelo econômico desde a colônia. O sertão foi administrado pelo sistema colonial por centenas de anos, e muitas trilhas de comércio pelas serras e brejos do estado de Minas Gerais se tornaram base para estradas pavimentadas do próprio governo a partir dessa década. Muitas rotas de carro de boi foram alargadas e finalmente asfaltadas.
A indústria da produção de ônibus no Brasil teve uma grande aceleração nesse período histórico da década de 50 pelas demandas das enormes cidades industriais que se realizavam, que cresciam, que surgiam em torno das capitais federais pelo Brasil. O transporte público exigia uma frota maior de veículos, pois cidadãos de lugares, de cidades, de vilas com 4.000 habitantes, da noite para o dia passaram a conviver com 20.000, 30.000 habitantes. Por causa de fábricas, em alguns anos, as pequenas vilas e cidades, algumas delas, elas cresceram. E ali se estabeleciam fábricas, muitas delas estatais, industrialização. E uma série de rotas intermunicipais foram testadas. Por exemplo, a viagem da cidade de Bambuí, no sul do estado de Minas Gerais, até a cidade do Cerro, no norte. Se em 1968 você desejasse sair em viagem da cidade de Bambuí, no sul do estado, até a cidade do Cerro, no norte, haveriam 2 ônibus semanais, até a cidade do Cerro, passando por Belo Horizonte. Isso em 1968. O público dos ônibus, que vinham com até 40 passageiros cada um de Bambuí, se dirigia para o Cerro. Nos anos do final da década de 60, transitavam por um território árido, pois árido difícil, porque 90% da viagem de Bambuí ao Cerro era feita em estradas de terra, 90%, em 1968. De Bambuí a Belo Horizonte eram 10 horas de viagem, de Belo Horizonte até o Cerro, mais 10. O itinerário funcionou de 1960 a 1990, quando faliram as empresas que faziam a rota. Tudo isso no imaginário. Curiosamente, hoje, a viagem de Bambuí ao Cerro duraria 12 horas no total. De Bambuí a Belo Horizonte são 6 horas, de Belo Horizonte até o Cerro, mais 6. E hoje 90% da viagem já é feita no asfalto, hoje em 2020. Os ônibus da década de 60 tinham expressão facial. Foi quando o urro dos motores dessas máquinas despontaram no sertão, levantando poeira, carregando galinhas, carregando pessoas, carregando autoridades, carregando professores, carregando mineradores. Nessa época, um pouco mais cedo, em 1940, começaram a ficar comuns os automóveis no estado. Em Belo Horizonte, nas cidades maiores, os automóveis começaram a crescer em quantidade. Mas ainda havia a extensão do sertão. Então falamos de política, da estética daquelas naves de metal, daqueles ônibus concebidos e fabricados lá, já desde a década de 1940 no Brasil, uma nova siderurgia, uma nova metalurgia, uma logística, expansionismo dos Estados Unidos em terras brasileiras, com a influência direta sobre os modelos de cidade, modelos de transporte, modelos de segurança nacional. As crises da democracia, elas estão aí desde o começo no Brasil. Na década de 50, Belo Horizonte passou a ser uma rota obrigatória, passou a ser um lugar obrigatório para se cruzar o estado de Minas. Ele passou a ser o centro econômico, uma região de montanhas e florestas tropicais de cerrado, vegetação e animais específicos, acervos geológicos, as minas mesmo, variedade de minerais, o vínculo entre as diversas mineradoras que permanecem séculos trabalhando nas terras profundas de Minas Gerais. As firmas e as lavras abertas e fechadas de acordo com o vínculo das pesquisas e da riqueza dessa extração. Tudo isso, a indústria nacional no Brasil, a partir da década de 50, capitalizou. É a produção de ônibus, aquelas naves de metal enorme que faziam arregalar o olhar das crianças. Essa fantasia das antigas e grandes naves, ela faz com que a memória do ônibus
antigo ainda seja cultuada.